Muito bem, agora que você entendeu aqui o básico, né? Rapidamente uma pincelada de um componente React, o que nós vamos começar a fazer agora? Lembra que a gente tem a nossa API, onde a gente cria uma movimentação, visualiza e tudo mais? É exatamente o que a gente vai fazer no front. Lembra que a gente utilizou o Insomnia para fazer as requisições? Armazenar, né, criar, visualizar. Nós vamos utilizar agora o React, né, que é o nosso front, no lugar do Insomnia. Então, exatamente as operações que a gente fez com o Insomnia, nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos buscar as movimentações, registrar uma movimentação, editar, remover e tudo mais. Ok? Maravilha. Então, tá. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é, nós vamos apagar o que eu fiz aqui, tá? Inclusive o retorno. Se a gente voltar aqui, ó, vai ficar em branco, tá? Maravilha. Então tá, então vai ter um componente aqui em branco, beleza. Dentro desse componente, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a nossa API, buscar as movimentações e exibir uma tabela aqui, tá? Então nós vamos exibir uma tabela e cada linha vai ser uma movimentação que a gente fez, ok? Maravilha. Primeira coisa que a gente precisa fazer, iniciar a nossa API. Tá? Então eu estou com ela rodando aqui, ela tem que estar rodando, lembre disso, senão eu não consigo chamar ela. Ó, eu vou parar ela aqui para você fazer um teste. Ó. Lembra lá da nossa localhost 3000 movimentações? Eu vou dar um enter e vai dar que não foi possível conectar. Porque a nossa API está desligada. Então se eu der um yarn start aqui, ou npm run start, né? Olha lá, ele vai rodar. Agora, se eu atualizar, vai aparecer, né? Eu tenho duas movimentações, que é a conta de água e a conta de luz, que são duas saídas, ok? E tem aqui o meu projeto, então ele tem que estar rodando. Mas não vamos mexer nele aqui. Nós vamos para o front-end. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Dentro aqui de SRC, eu vou criar uma nova pasta, ok? E vou colocar o nome de Services. Maravilha? Dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado api.jsx ou JS, mas eu vou deixar JSX aqui mesmo, que é a sintaxe do React, ok? Show! E agora a gente precisa fazer uma requisição, como se fosse o nosso navegador para fazer um get, ou Insomnia para fazer um post, um delete e tudo mais. Para isso, a gente pode ou fazer nativamente com JavaScript, que é utilizando o fetch, ok? Fetch ele é um pacote Node, né? Que ele vai fazer uma requisição, ele vai chamar alguma coisa, ou a gente pode utilizar o Axios, que faz exatamente a mesma coisa. Eu gosto de utilizar o Axios, tá? Então eu vou abrir aqui um novo terminal. Lembre-se que eu tenho que estar dentro da pasta do projeto, tá? Então eu vou dar um yarn add Axios. Vou instalar esse pacote. Se você estiver utilizando npm, é npm install Axios ou npm i Axios, ok? Vai instalar do mesmo jeito. Ó, então eu tenho dois terminais aqui. O meu projeto continua rodando, tá? Aqui eu vou fazer a importação dele. Então import Axios from Axios, tá? E aí eu vou criar uma constante chamada API, que é igual a axios.create. Tá? É uma função e vou passar um objeto dentro dele. E aqui dentro eu vou colocar o base URL. E aí eu vou dizer qual é o endereço base da minha aplicação. Qual é o endereço base? É localhost 2.3000. O que vem depois disso é a nossa rota, lembra disso? Então eu vou colocar aqui, ó, HTTP, lembra que precisa pôr localhost 3000, tá? E aí a gente vai exportar isso aqui e maravilha, ok? Por que isso aqui? Nós vamos ter aqui 4 ou 5 requisições. E aí eu não preciso passar HTTP, localhost 3000. Ah, eu vou remover HTTP, dois pontos, barra barra. Não precisa, tá? E imagine que a gente faça essa aplicação, vá subir isso aí para um servidor e não é mais localhost. Pode ser um IP, pode ser um domínio. Aí a gente tem que ficar entrando de componente em componente, trocando localhost. Aqui eu só tenho um lugar para trocar. Eu poderia jogar isso aqui para um env também, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Vamos só deixar dessa maneira aqui mesmo.
Então eu criei aqui, né, iniciei como a gente fez no Prisma lá na nossa API, por exemplo, eu iniciei o Axios aqui. E agora quando eu quiser fazer uma requisição, eu não chamo o Axios, eu vou chamar esse API aqui, beleza? Show! Posso fechar. Vou vir aqui em app.jsx e vou fazer a importação daquele API lá que a gente criou, que está dentro da pasta services/API, tá? Maravilha. Antes do nosso return, não se esqueça disso, ó, antes do nosso return, então eu vou quebrar a linha aqui, vou criar uma constante, uma função, né, chamada busca, pode ser em português mesmo, busca movimentações, ok? E aí é o seguinte, eu vou criar uma constante, aliás, eu vou criar um try-catch, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá no nosso controller. Vou criar uma constante, que vai ser a minha requisição, sem acentuação, que vai chamar o api.get. E agora eu não preciso colocar http : eu não preciso porque já está aqui, ó, tá? Já está aqui, a gente já configurou, beleza? Aqui eu só preciso colocar a minha rota, que é movimentações. Só que isso aqui ele precisa ser assíncrono, porque eu preciso esperar ele buscar lá na minha API e retornar. Então se ele tem que ser assíncrono, eu vou passar aqui o async await. Depois que ele retornar, eu vou dar um console.log na minha requisição, ok? E aqui no meu get, se ele der errado, eu vou colocar um console.log no meu e, ok? Show! Isso aqui vai funcionar? Não. Se você sabe o mínimo de JavaScript, você sabe que eu criei a função, mas ela não está sendo chamada. Então eu vou vir aqui embaixo e vou simplesmente chamar ela assim. Vou salvar, vou voltar aqui, não vai exibir nada. Aqui, ó, ele não vai mostrar, uma coisa muito importante, ele não vai exibir nenhum console no terminal. Porque aqui eu não estou mais do lado do servidor, eu estou do lado do cliente, o lado do front-end. Então, onde ele vai exibir o meu console? No próprio navegador. Se eu clicar com o botão direito e inspecionar ou apertar F12, eu tenho aqui, ó, console. Ok? Feito isso, a gente vai abrir aqui e deu um erro, tá? Ele deu um erro. Deixa eu só ver aqui em rede para eu ver se eu errei alguma coisa. Na verdade ele retornou, mas ele retornou um erro, né? Ele está dando probleminha de cores. Então, nós vamos fazer um pequeno ajuste, tá? Aqui no nosso back-end, a gente vai parar e eu vou instalar. Então, eu vou usar o npm e cores. Vou fazer a instalação e agora eu vou importar ele aqui, ó. Import const cores é igual a require. E aí eu vou pegar o cores aqui. Beleza? Agora aqui eu vou fazer o app.use e vou passar o cores. Show! Agora eu vou rodar novamente. Vamos ver aqui no console, eu vou apagar e vou atualizar. Maravilha! Não vou explicar o que é cores, tá? Pois em outro vídeo, em outro momento eu explico, ou você pode também pesquisar o que é cores, tá? Show! Então eu tenho aqui um objeto, e aí eu tenho config, data e tudo mais. O que a gente quer está dentro de data, que é exatamente o objeto que é retornado. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Que é exatamente o objeto que é retornado lá da nossa API. Então vamos abrir novamente aqui o nosso front-end. E em vez de eu dar um console somente em requisição, eu vou dar um console de requisição.data, tá? Ó, deixa eu apagar aqui e iniciar novamente. Eu tenho um array, ele chamou duas vezes, tá? É normal, beleza? Ó, então eu tenho aqui o primeiro dado e eu tenho aqui o segundo dado que eu quero, né? O primeiro é uma conta de água, que é do tipo saída, R$150. E o segundo eu tenho uma conta de luz, saída, R$180. Ou seja, aqueles dados lá da minha API eu já tenho aqui no meu componente. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar isso e exibir aqui na minha tela, tá? Porque a minha tela está branca, então eu preciso colocar uma tabela aqui
e eu preciso exibir essa tabela. Mas isso a gente vai fazer na nossa próxima aula, tá? Então olha só, muito simples. Criei uma função que vai, chama minha API e eu estou dando um console no retorno do que veio, beleza? Próxima aula a gente vai pegar esse dado, jogar aqui no return, que é o que mostra na tela, e vamos fazer exibir, beleza? Vamos lá para a nossa próxima aula.